Olha, mais uma vez eu quero me solidarizar com todas as pessoas vítimas de violência. Jamais vou naturalizar e não pretendo jamais, em qualquer circunstância e para qualquer pessoa, comemorar a violência sobre um ser humano. Mas vamos à complexidade do debate. Primeiro, a saída temporária, conforme eu falei, é para regime semiaberto. Daí, o argumento honesto, até o deputado Kim colocou, não se acredita em regime semiaberto, é regime fechado até o fim. É um ponto de vista. Agora, tem mais requisitos para apenados com bom comportamento e que não podem ter sido condenados por crime hediondo. Estou falando isso porque o debate envolve emoção, mas também envolve razão. Pessoas condenadas por crime hediondo, segundo a lei de execução penal, não terão direito e não têm direito à saída temporária. Então, importante registrar isso para que o debate seja feito em cima dos fatos. Outro exemplo, olha como é que é complexo e não se pode pensar a legislação com casos, por mais tristes que sejam. Parte significativa do sistema prisional brasileiro é por pessoas presas por pequeno porte de drogas e furtos, sem utilização de armas. Não estou nem romantizando isso, só estou usando um princípio jurídico básico. Proporcionalidade, dosimetria, diferença do tipo penal. Então não se pode tratar todas as pessoas que cometeram crime como se o crime fosse o mesmo. Por mais triste que seja uma história e que exija de nós, requer de nós sensibilidade e empatia. Mas olha como é que o debate é mais complexo. Só existe saída temporária em caso de regime semiaberto, com bom comportamento, e se o apenado não tiver sido condenado por crime hediondo. Não é mudando a legislação, é mudando o controle sobre isso, que se evita esse tipo de acontecimento, na minha opinião. E frases como, vou topar esse debate, ele é muito difícil, mas vou fazer com integridade, dialogando com toda a sociedade brasileira. Eu não quero que aconteça nada com as pessoas que eu amo, porque eu não quero que aconteça nada com ninguém, jamais. Mas essa ideia de sair da prisão para o cemitério, isso significa o quê na prática? A pessoa foi presa, independente do crime. A consequência disso é transformar a cadeia num campo de execução de seres humanos? É o quê? Matar, morrer? A consequência dessa lógica não é, para concluir, não é mudar o tempo, não é mudar o tempo de prisão para quem cometeu o crime. Esse é um debate. O debate aqui me parece outro. Matou, morreu. Então vamos retroceder aqui uns 500 anos e vamos voltar a uma lógica de da prisão para o cemitério não tem segunda chance. A minha pergunta é devolvendo. Então qual é a legislação que materializa essa frase? Se a gente pegar a frase não tem segunda chance, se a gente pegar a frase da prisão para o cemitério, qual é o próximo projeto de lei? Evidentemente eu discordo radicalmente desse projeto. Eu considero o MST, o MTST, por exemplo, movimentos sociais legítimos, com pautas justas. Por exemplo, segundo o Instituto Rio Grandense de Arroz, o MST é o maior produtor de arroz da América Latina. Apenas um exemplo. O MTST, em 2020, distribuiu cerca de 156 mil refeições, 220 toneladas de alimentos com cestas básicas, 110 mil máscaras, apenas dando exemplos de movimento por reforma agrária, na minha opinião, pauta absolutamente justa, e movimento por reforma urbana e direito à moradia, pauta absolutamente justa. Senhor presidente, pedi só para parar o tempo, só para eu poder... Obrigado. Prossiga. Não, na verdade, nas últimas sessões, eu quero até dar o testemunho de que, apesar das divergências, tem sido tratado respeitosamente por vossas excelências e sempre faço o mesmo. Então, eu considero esses movimentos sociais justos, legítimos, com pautas necessárias e um excelente trabalho. Então, vamos lá. Por que não está aqui o escritório do crime? Grupo de matadores do Rio de Janeiro, que era organizado por Adriano da Nóbrega, que foi formalmente homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerj e defendido por Jair Bolsonaro aqui na Câmara. Aliás, familiares de Adriano da Nóbrega também foram nomeados no gabinete de Flávio Bolsonaro. Por que o escritório do crime não está aqui? Aliás, a maior parte do território do Rio de Janeiro hoje é controlada por milícias.
grupos criminosos, ilegais, mafiosos. Curiosamente, não há uma milícia citada aqui. Nem o escritório do crime, cujo principal líder foi homenageado por Flávio Bolsonaro, nem as milícias, que no Rio de Janeiro têm relação direta com essa família. Olha que sintomático. Esse projeto vai ser aprovado aqui, ele não tem consequência ao longo da Câmara, ele não terá possivelmente uma aprovação final, mas o silêncio do deputado sobre milícia e escritório do crime é sintomático sobre o pano de fundo desse projeto. Muito orgulho de movimentos sociais contra facções criminosas, inclusive grupo de matadores e milícias do Rio de Janeiro ligadas ao ex-presidente da República. Eu faço ainda mais questão de desrespeitar, sim, quem compara pessoas de 8 de janeiro com Hamas. Não tem qualquer possibilidade de uma pessoa ter o meu respeito quando ela compara terroristas que botaram um bebê no forno e ligaram na frente dos pais com pessoas que quebraram vidros e mesas de maneira errônea e reprovável, é verdade, mas não tem qualquer tipo de comparação. Pergunte a uma mãe que perdeu um filho para o tráfico de drogas se ela acha justa essa comparação. O que é mais grave para ela, né? E hoje em dia tem um tabu, a gente não pode ficar falando essas coisas, que tudo não, é antidemocrático, pode ir para a cadeia. A única maneira de parar a direita, parar os conservadores nesse país, é censurando. E ainda assim não estão tendo muito sucesso. A Paulista, esse final de semana, deu o recado. Retornamos às ruas, voltamos às ruas porque nós preferimos arriscar sermos presos a viver num país que comunga com Hamas, a viver num país, prezado doutor Alan Garcês, que corre junto com o PCC. Vá você, sargento Saul, tentar ser recebido com advogados que defendem o pessoal do Rio de Janeiro lá no Ministério da Justiça. Agora, se estiver com o advogado do Comando Vermelho, talvez o senhor consiga, da família do Norte, do PCC, do ADA, do TCP, que são esses que o Paulo Bilinski está colocando aqui numa lista. Meu Deus do céu, quando eu imaginei, Fraga, né, General Girão, que eu seria deputado federal para vir aqui para debater que o Hamas, o Hezbollah, o PCC, o CV merecem estar numa lista dizendo que são grupos terroristas. E isso é necessário, sabe por quê? Porque, por vezes, a Polícia Federal, que representa a Interpol aqui no Brasil, ela fica de mãos atadas, porque ela não consegue pegar um notório terrorista que cometeu um ato terrorista no Líbano, né, na África ou qualquer lugar, ele vem aqui no Brasil tirar um período de férias, e a PF, por vezes, não consegue fazer nada, porque mesmo tendo a convicção de que aquele cara é um terrorista, ele não cometeu crime no Brasil. É uma honra ser tão atacado por um pastor que diz que legalizar o aborto cabe às mulheres, né, que tem mais legitimidade para tratar desse tema, ou ainda quando fala que aborto não tem a ver com cadeia, mas com acolhimento. Para mim, esse tipo de pastor, só se for pastor da Shopee. Pastor de verdade, ele defende a vida, está lá no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, desde a sua concepção. A importância da CPMI, excelente trabalho aqui presidido e relatado, né, pelo Zucco e pelo Ricardo Salles, é que conseguiu expor um pouco disso que acontece. E quando aquela senhora, naquele vídeo que viralizou, ela vai às lágrimas falando como que ela se libertou do MST, o pessoal do PT, os deputados, riam e faziam chacota. O governo Bolsonaro estava acabando com o MST sem dar um tiro. Como? Principalmente dando aquilo que o PT sempre prometeu e nunca deu, que é o título de terra. Foi recorde. Mais de 400 mil títulos de terra dados para essas pessoas que passaram a acordar para a realidade. O PT não quer que eles tenham título de terra, porque senão eles saem do movimento. Deixa de ser massa de manobra do PT. E a CPI das ONGs que está no Senado, eu espero que ela culmine com um relatório que tenha força para a gente votar um projeto de lei para regulamentar as ONGs. Está cheio de ONG na Amazônia. Por que não tem ONG no Nordeste, prezado Palumbo? Por que não tem ONG lá no Nordeste, já que falam tanto que estão com sentimento nobre para combater a pobreza, para salvar as crianças? Não vai no sertão, né, Meira? Não vai levar água para lá. Agora, no Nordeste está cheio de ONG. Por que será isso? O próprio fundador do Greenpeace, né, no documentário Cortina de Fumaça lá da Brasil Paralelo, ele falou, quando eu criei na boa vontade, mas agora eu saí porque virou negócio, business. O pessoal vai lá, se joga na frente do navio, tira uma foto com a baleia, para depois passar o chapéu e os Leonardo DiCaprio e Greta da vida darem o dinheiro. Ficou um negócio escancarado isso daí. E agora eu pergunto, cadê a Greta? Cadê o DiCaprio? A Amazônia batendo recorde de incêndio.
pelo menos tenham a decência de falar que atacavam Bolsonaro para colocar um deles ali, mesmo que seja o protagonista dos maiores escândalos de corrupção do planeta Terra. Mas isso ocorre por quê? Porque o Lula atende aos interesses internacionais. Está travando o agro, está colocando MST para invadir terra de novo. O Brasil vai ter problema de inflação, vai ter problema de desemprego, não vai demorar muito. Isso daí é desejável pela esquerda. A esquerda, ela quer a inflação. Porque um povo na miséria é um povo que vai depender de um programa assistencialista como é o Tarjeta de la Pátria na Venezuela. Na Venezuela só come quem tem o Tarjeta de la Pátria, que basicamente é um tipo de Bolsa Família. Isso que ele recebe a bolsa, né, uma cesta básica que não dá para o mês inteiro, mas para ele manter aquilo válido, o que ele tem que fazer? Ele tem que votar no Maduro, ele tem que ir para a rua, ele tem que apoiar o governo. Aprenderam com Cuba a utilizar a fome como instrumento político. Então, isso daí, como bem dito anteriormente pelo Coronel Ulisses, isso daí é a esquerda. Esse pessoal, a gente tem que ter pena deles, não. O cara tá dando risada aqui de gente que, poxa, chegou no dia depois, gente que não estava nem no meio da bagunça lá do 8 de janeiro e está presa. Quantos traficantes a gente não viu sendo soltos porque não teve a individualização da pena? E agora, para o lado de cá, né, de pessoas que se revoltaram justamente pelas eleições mais obscuras da história do país, estão presas lá mofando na cadeia. Por menos Cléristons mortos, eu faço aqui o meu apelo. Obrigado, presidente. Bem, em primeiro lugar, certamente existem latifundiários com terras improdutivas, com muita violência no campo, que obviamente querem a criminalização do MST, mas não conseguem nem aprovar um relatório na CPI. O MST continua com o apoio de vários setores da sociedade brasileira e o presidente eleito, com maioria de votos, inclusive ano passado, defende o MST como um movimento social legítimo na justa pauta para a reforma agrária. Olha, eu continuo esperando resposta sobre Adriano da Nóbrega. Eu continuo esperando resposta sobre o escritório do crime. Mas a estratégia, vamos falar sobre o escritório do crime. Eu fui eleito para isso. Estou aqui agora, dialogando com o filho do ex-presidente, inelegível, primeiro presidente que não conseguiu se reeleger na nova república, derrotado eleitoralmente. Vamos lá, eu não tenho problema nesse caso com o direito de resposta. Faço questão de citar Eduardo Bolsonaro. Conta para nós sobre Adriano da Nóbrega. Eduardo Bolsonaro, conta para nós sobre escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Eduardo Bolsonaro, fala para nós sobre as milícias no Rio de Janeiro e mais um direito de resposta. Pergunta ao Bilinski por que na lista não tem milícia. Por que na lista não tem escritório do crime? Adriano da Nóbrega, matador, ligado à milícia e ao escritório do crime. Não é relação indireta, não. Não é que ele foi num ministério, na época que Bolsonaro era presidente. Então, um ministro, sem saber, teve uma reunião de um secretário com ele. Não é isso, não. Adriano da Nóbrega foi homenageado na Alerj por Flávio Bolsonaro. Sua mãe foi nomeada no gabinete dele. Bolsonaro, o pai, o chefe, falou aqui no plenário, um grande capitão. Estamos falando de um matador. Que matava bandido que vocês Ótima defendem. oportunidade de falar sobre isso. Relação com milícia. Vai dizer que milícia não é máfia? Vai dizer que milícia não é crime? Vai dizer que grupo de matadores age dentro da lei? Ótima oportunidade. Não tenho nenhum problema agora com o direito de resposta, só peço que seja rápido, porque eu tenho que relatar daqui a pouco um projeto na CEPASF. Para mim, Comando Vermelho é facção criminosa. E a milícia do Rio das Pedras também. E Rony Lessa também. E Queiroz também. E Adriano da Nóbrega também. E Janones não também. falam sobre milícia? E Janones também. Não. Usa o direito de resposta. A Mas você está com pressa? Você tá com pressa? Eu não estou com pressa. Você falou que estava com pressa? Eu fico mais 3 minutos para ouvir o filho do inelegível falar. Não tem problema. Não tem problema, não. Foi a justiça. Foi a justiça. Veja bem. Eu só quero uma pergunta, eu só quero uma resposta. Adriano da Nóbrega, escritório do crime, grupo de matadores e milícias, Bilinski e Eduardo Bolsonaro, por que não está na lista? E vocês podem voltar a vencer. Para mim, a questão é integridade, é honestidade. Milícia é máfia. Milícia é organização criminosa dentro do Estado. Milícia faz controle econômico de território. Milícia tortura. Milícia mata.
milícia mata. Não foi o Dino, nem o filho do Dino, que homenageou o miliciano publicamente. Não adianta. Eu só vou pedir assim, espera e debate, com tranquilidade. Pode ter entusiasmo, manter a tranquilidade e o respeito. É isso que é importante. O silêncio desse projeto do Bilinski sobre matadores e milicianos é impressionante. Eu vou defender o MST, eu vou defender o MTST, eu vou chamar Comando Vermelho e PCC de organização criminosa, assim como o escritório do crime e as milícias. Quem não fez isso foram vossas excelências. Por quê? Por quê? Daí, não sei se veio aqui para o microfone, Eduardo Bolsonaro falou, matador de bandido. Não sei se vai ser a linha que ele vai defender. Então, calma aí, só para eu entender. Acabou a justiça, acabou a Constituição, aliás, acabou a polícia. Porque uma policial militar foi assassinada no Rio de Janeiro essa semana, muito provavelmente por milicianos. Ela estava na corregedoria da PM, lá no Rio, investigando o quê? A milícia. Então, agora acabou a polícia. Inclusive, acabou a polícia militar. O que vale agora é grupo de matador. Ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, inclusive, talvez até matando policiais. Olha que curioso. Porque foi isso que Vossa Excelência disse. Não sei se vai manter daqui a pouco. Aliás, estou esperando essa frase dita novamente com serenidade. Adriano da Nóbrega era um matador de bandidos. É isso mesmo? Ao arrepio da lei, fora da corporação. Então, o recado para a sociedade é qualquer pessoa que achar que uma outra pessoa é bandida, pega uma arma e mata. O filho do ex-presidente acha isso maneirão. Não bota a palavra na minha boca, não. Não ótimo. Bota a palavra na minha boca, não. Vai ter oportunidade de desdizer. Porque já disse. Já disse. Quando eu falei que Adriano da Nóbrega era matador, gritou, matador de bandido. Eduardo Bolsonaro é defensor de bandido porque defendeu Adriano da Nóbrega? Vamos lá, pessoal. Eu defendo justiça, eu defendo investigação, eu defendo a penalidade de acordo com a lei. O que eu não defendo é milícia e grupo de matador. O que eu não defendo é olho por olho, dente por dente. O que eu não defendo é matou, vai ter que morrer. Até por princípios religiosos. Eu sou discípulo de um torturado, que no limite da morte não desejou mal aos seus adversários. Eu estou aqui com firmeza. Não são poucos os casos, como aquele do assassino que matou uma menina na saída do show da... Como é que é o nome da cantora? Taylor Swift. Né? Solto por uma política, essa que não é criticada pelo pastor, né, porque soltou bandido, na audiência de custódia. Né? A recomendação da ONU, que foi internalizada no Brasil através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O delegado Palumbo sabe como é que essa banda toca. É por isso que a polícia prende. A polícia faz um bom papel. O problema já não está mais na mão da polícia. A polícia prende 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O cara tem aquela ficha criminal que dá volta no quarteirão. Mas é tanto instituto desencarcerador que o vagabundo acaba sendo solto. Pessoas como o pastor Eurico falam o quê? Não, mais livros, menos cadeias. Faça amor, não faça guerra. E aqueles jargões da esquerda fácil de repetir, mas que só levam à destruição da nossa sociedade. Então acaba que uma das raras vezes que a sociedade vê a justiça acontecer é quando o bandido está cometendo o seu crime, alguém reage. Um policial reage, ou um CAC, que está voltando do clube de tiro, reage. Porque ele sabe que se aquele cara for preso pela polícia mais uma vez, ele vai ser solto. De repente ele vai assassinar até colegas nossos aqui. Se assassinos estivessem na cadeia, não estariam delinquindo na sociedade. É simples assim. Agora, a esquerda, ela não considera o delinquente um criminoso. A esquerda, os mesmos que reclamam dos presídios superlotados e falam que é direitos humanos, não sei o que, tal, são os primeiros a irem contra a construção de presídios. Por quê? Porque querem soltar o bandido. Para eles, o bandido é apenas um cara violento que tem que dar para voltar a violência dele a favor da esquerda, seja invadindo terras com o MST, seja queimando carros como os Black Blocs. O Manuel do Guerrilheiro Urbano do Marighella já falava isso. Só tem que direcionar a violência dele a favor da causa. Agora eu desafio o pastor. Se o Paulo Bilinski colocar aqui milícia no projeto dele, o senhor vota favorável? Não vai votar favorável? Você está reclamando de milícia? Eu topo botar milícia no projeto e a gente vota a favor de todos serem terroristas. Não? Aí é complicado.
Aí é complicado. Aí o MST que invade terra, ocupa a terra, destrói propriedade, chega a matar gente, amarra fazendeiro, invade terra. Não, esse daí não causa terror, não. Isso aí é legítimo. Sabe por que é legítimo? Porque não vai na casa deles. Porque não reparte, né? Não faz a distribuição, a expropriação de terra dos deles. Né? Se entrasse na fazenda do Lulinha, aí eles iam chiar. Mas como eles comandam o movimento, não vai entrar nunca, né? Vai entrar na fazenda dos outros. Fazenda boa, produtiva. O MST é um câncer do país. E a CPI fez um bom trabalho em expor esses criminosos para não permitir que o MST seja o novo Greenpeace. Porque o que eles querem é isso. Botar o MST como uma marca mundial de ONG exemplo de ação social.